Marcos, capítulo de número 5, verso de número 4, diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Amém, irmãos? Podeis assentar, por gentileza. Primeiramente eu quero louvar e engrandecer ao nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele concede-nos de estar aqui para falar da Sua palavra. Hoje, mais uma vez, o culto de intercessão, onde nós estamos em uma batalha, uma campanha denominada Batalha Espiritual, baseada na carta de Paulo à igreja em Éfeso, onde Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra principados e potestades, seres espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. E ele orienta-nos a nos vestirmos da armadura de Deus. Para quê? Para que possamos sobreviver ao dia mau, e após sobrevivermos ao dia mau, alcançarmos então a vitória. E quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre o dia mau, já foi dito aqui inúmeras vezes, o dia mau nem sempre é um dia. Pode ser uma semana, pode ser meses, pode ser até anos, pode ser até décadas. É o dia mau. O dia mau pode ser um imprevisto conjugal, financeiro, a saúde, a família, uma perca, uma dor. O dia mau pode ser uma doença que te acompanha há anos, um sofrimento que te acompanha há anos. O apóstolo Paulo, após ter tido uma revelação dos céus, ele é elevado até o terceiro céu, e ele mesmo deixa bem claro que para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se sentisse altivo demais, porque ele viu coisas inefáveis que ao homem não era digna de se ouvir, foi-lhe posto um espinho na carne. Quem sabe o melhor dia ou a melhor experiência do apóstolo Paulo iniciou-se o seu dia mau. A melhor experiência viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito ouvir, mas nesta mesma ocasião iniciou-se o dia mau, onde foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear todos os dias. Até quando? Até o dia da sua morte. Talvez o dia mau do apóstolo Paulo tenha começado quando ele encontra Cristo a caminho de Damasco. Porque quando Cristo o encontra, ele cai da sua montaria, e aí ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele: quem é, Senhor? E ele: eu sou a Jesus Cristo,
a quem tu persegues. E ali no seu momento, acredito eu, mas eu não persigo o Senhor. Eu persigo essas pessoas que se dizem seguir o caminho. E aí ele fala: Paulo, Saulo, Saulo, como é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali então o apóstolo Paulo começa a relembrar o que é o aguilhão. O aguilhão era uma ferramenta utilizada para guiar o boi. Era uma estaca com uma lâmina pontuda de ferro. Eles tocavam os bois, e aí quando o boi saía do lugar, não queria entrar no curral, aquela pessoa que estava cuidando espetava o boi, e o boi sentia a dor, ele não queria, mas ele recalcitrava, ele virava, mas ele ia mesmo sem querer. E quem sabe naquela hora o apóstolo Paulo não se lembra de quando ele estava estudando a lei aos pés do professor Gamaliel, aonde falava da lei, das profecias, dos profetas, de todas as coisas que haviam de vir. E aí ele ouve falar de um jovem pregador itinerante chamado Jesus. E ele vê esse Jesus fazendo os milagres que os profetas disseram que ia fazer, operando sinais e maravilhas. E aí ele falava no seu eu: é o Cristo. Mas o seu outro eu dizia: não, é um herege. E aí ele andava mais um pouco, mas curou paralítico. Um cego de nascença viu. Mas o profeta Isaías falou que quando isso acontecesse, o mestre viria. E ele dizia: não, mas esse Jesus é um herege. Esse Jesus é um charlatão. Ele não pode ser, porque ele vem de onde? Ele vem lá de Nazaré. Mas a Escritura diz que não há nada bom de Nazaré. E aí ele se lembra, ele querendo ir, mas ele retorna, e os aguilhões de Cristo empurram ele para o caminho. E então o dia mau para ele, quando ele começa a se relembrar dessas coisas. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve através do Espírito Santo que para que nós possamos sobreviver ao dia mau, é necessário nos revestirmos de Deus. E não apenas de um pouco de Deus, mas nos revestirmos todo de Deus, para sobreviver ao dia mau. E ele fala isso, irmãos, com força. Ele fala isso de experiência própria, porque tudo quanto Paulo passou, espancado, calabouço, quase morto, ele era totalmente humilhado por onde ele andava, as pessoas não queriam saber dele, mas ele, revestido de Deus, sobreviveu o dia mau. Até que lá em 2 Timóteo ele escreve ao jovem pastor e diz: Timóteo, traz para mim os pergaminhos, traz para mim também a capa, traz João Marcos para mim também. Por que agora? Porque estou sendo oferecido como oferta de libação. E agora o que acontece, Paulo? E ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E já está me reservado o que, Paulo? Já está me reservada a coroa da vitória. Não somente para mim, mas para quem? Para todos quanto almejam e esperam a vinda de Cristo.
combateu o combate, se revestiu da armadura de Deus, porque somente com ela ele conseguiu vencer os romanos, os saduceus, os epicureus, os doutores de Atenas, todos aqueles homens, aquelas doutrinas, ele vence revestido de Deus. Mas o que acontece quando as pessoas não estão revestidas de Deus? Elas brincam, elas esquecem que Satanás, os seus principados e as suas potestades, os seres espirituais da maldade, estão aí para aprisionar, estão aí para acorrentar as pessoas. Aqui em Marcos capítulo de número 5, conta a história de um homem das regiões de Gadara. Esse homem, ele era possuído por uma legião de demônios. E aqui, ele, por estar acorrentado a esses espíritos malignos por causa do pecado a qual cometera, a história e a Bíblia vai dizer que ele era acorrentado com grilhões, com correntes, e aquele espírito maligno era tão forte, tão poderoso, aquela legião era tão tremenda que ela arrebentava todas as correntes. Para você ver como os principados e as potestades têm poder no mundo físico. Eles agem no mundo físico também. Porque o que são principados, já falamos aqui, o que são potestades, irmãos, são anjos caídos, denominados demônios. Príncipes, que eles eram príncipes nos céus, irmãos, eles eram príncipes. Eles saíram do céu, foram expulsos do céu, mas eles não perderam o seu principado. Eles são príncipes, só que agora das trevas. E aonde eles estão? Eles estão nas dominações, nas regiões celestiais. E então nós temos que entender que há um príncipe das trevas para cada região. Há um demônio, um príncipe demoníaco que ele é responsável pelo Brasil. Tem um demônio que ele é responsável pela América, pela Ásia, pelo Oriente. Irmãos, nós conhecemos numa monarquia, eu acredito que a gente viva apenas a um lugar, dois no máximo, que eu conheço só a Inglaterra, que ainda vive num estado de monarquia, né, que é a Rainha Elizabeth. Fala alguém ao outro lugar? Espanha. A Espanha? Então, sobre a monarquia, o que acontece? Outrora, as pessoas são... A Rainha Elizabeth, ela é a monarca da Inglaterra, mas a sua monarquia vai até os limites da Inglaterra. Não passa daquele limite. Por quê? Porque quando passa do limite, já é outro território. Então há outra pessoa responsável. Da mesma forma no mundo espiritual. Há demônios. Se você já prestou atenção que na África é um pouco mais pesado a questão espiritual, para quem já ouviu, já viu histórias, ou até quem já foi lá. Por quê? Porque lá há uma ação maior. Na América há uma ação maior. No Brasil há uma ação. Então cada príncipe tem a sua ação. E esse principado, e esses principados têm outros demônios que estão ao seu comando. Por quê? Porque aqui fala de uma legião. Uma legião romana, são várias legiões,
Mas uma legião, alguns historiadores vão dizer que eram 6.000 soldados. 6.000 soldados, então, mas havia legiões que eram de 2.000 soldados, então tudo dependia da área que o governo estava ali, da área romana, da população, então tudo isso dependia. Mas esse homem vai dizer que ele tinha aproximadamente 2.000 demônios dentro dele. Por quê? Porque aquela manada de porcos, havia mais ou menos 2.000 porcos naquele lugar. Então, este homem que quebrava grilhões, quebrava as correntes, um dia está lá, como sempre, nu, acorrentado, agora não acorrentado fisicamente, mas espiritualmente. E aí esse homem, quando avista Jesus, ele corre ao encontro de Jesus e lança-se aos seus pés e diz: o que vieste fazer aqui? Porventura vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos expulse de onde? Desta região. Mande-nos para aqueles porcos, mas não nos tire daqui. E aí Jesus então ordena, dá-lhe permissão a eles, eles vão até aqueles porcos, os porcos se lançam no despinhadeiro, e algumas pessoas que vêm, correm, conhecemos a história. Mas enquanto demônios e principados conseguem quebrar correntes físicas, o Cristo Jesus, que nos ensina a nos revestir da armadura deles, agora quebra correntes espirituais. Então, o poder que o diabo tem de aprisionar o homem e de quebrar correntes de ferro ou de aço, Jesus Cristo é poderoso para quebrar cadeias eternas. O Salmo de número 107, verso de número 16, vai dizer que ele destrói os grilhões e derruba portões de bronze. Daniel vai contar que quando ele estava na cova dos leões, ele passa a noite lá, e ele diz, quando o rei pergunta: Daniel, porventura o teu Deus te livrou, Daniel? E ele diz: vive, ó rei, o Senhor enviou o seu anjo e quebrou as cadeias da morte. A Bíblia vai dizer que Pedro estava acorrentado, e ele está lá acorrentado. Para quê? Para ser morto ao outro dia. Acorrentado a soldados. O anjo desce do céu, quebra as correntes, ele nem vê. Aí Pedro agoniado, vou sair. Aí o anjo: calma, calça a bota, bota o sapato, tá frio lá fora. Aí ele tenta correr, coloca novamente a capa, tá frio lá fora, não se preocupa. Porque enquanto o homem tenta aprisionar Paulo para matar, Cristo ordena o seu anjo e liberta o servo da prisão. O que acontece é que nós nos focamos no problema, na situação adversa, mas Deus vem para quebrar todo o principado e potestade.
porque Ele tem poder, porque Ele tem todo o poder. Não podemos achar que, por mais que o inimigo haja, nós temos a quem clamar no meio da dificuldade. A Bíblia vai contar que nesta volta, a filha de Jairo está morrendo. Jairo se encontra com ele, pede socorro. Eles vão à casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos encontra ele, toca nas vestes, é curada. Ele pergunta quem lhe tocou, ela se acusa, fala: fui eu. Conhecemos a história. Mas o que eu quero dizer com isso é, enquanto lá na região de Gadara, um homem aprisionado é liberto, nas regiões de Jerusalém, uma família é aprisionada pela morte, e uma família é aprisionada há 12 anos pela doença. Jesus, quando ele vai, ele quebra as correntes de Satanás da vida daquele homem, atravessa o mar, quebra as correntes da doença daquela mulher, e ao caminho quebra as correntes da morte da filha de Jairo. Você vê que Deus, ele sai quebrando todo o principado, toda a potestade, todo o poder das trevas. Por quê? Porque ele diz: todo o poder é me dado no céu, na terra, debaixo da terra. E aí ele vem dizer que tudo é possível àquele que crê no seu nome. Então, se há uma batalha acontecendo nas nossas vidas, o Salmo de número 46 diz que ele quebra o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo. Por quê? Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Israel é o nosso socorro. Ele quebra as cadeias, ele quebra os principados. Por quê? Porque Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, os principados estão sobre os seus lombos, está sobre ele. O apóstolo Paulo vai dizer bem assim: quer coisas visíveis, coisas invisíveis, principados, tronos, potestades, tudo foi feito por ele, tudo está sujeito a ele, nada está fora do controle dele. Ele fala, nós falamos de batalha, e essa batalha acontece todos os dias. Aconteceu uma batalha hoje, e você venceu, está aqui. Todos que estamos aqui nesta noite vencemos uma batalha. E não é uma batalha simples, irmãos, porque o diabo quer nos destruir. A semana é pesada. O dia, ele parece que os principados e os demônios estavam sobre nós. Mas Deus nos trouxe alívio. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Falei com a minha esposa ontem, foi ontem ou anteontem, eu estava para sentar no chão e parar, não saber mais o que fazer. Mas o Senhor mandou o seu anjo com a vitória. Que vitória? Com a calmaria, com o consolo, com a transformação. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são terríveis. Mas, como foi dito pela irmã Dares na terça-feira, tudo começa em Cristo e tudo tem que terminar em Cristo. Foi Ele quem nos comprou, é o seu sangue que está sobre nós, e o seu sangue ainda tem poder. Não importa qual principado, qual potestade, qual demônio, qual situação adversa está batendo a sua porta, Jesus Cristo ainda tem poder para quebrar essa situação e dar vitória a você.
Irmãos, Deus tem poder. Nós vencemos batalhas todos os dias. As pessoas pensam que nem tudo é vitória, mas tudo na nossa vida é vitória. Conhecemos as nossas limitações, conhecemos as nossas dificuldades, mas o nosso Senhor nunca perdeu a sua força nem o seu poder. O Senhor disse a Jacó: Jacó, a partir de hoje, tu não vai se chamar mais Jacó. De hoje em diante, tu serás Israel. E aí ele questiona: por quê? Porque hoje lutastes com o homem e com Deus e prevaleceste. O que ele está dizendo? Lute com homens, não lutar fisicamente, mas contra as ações dos homens. Lute com as coisas espirituais. E se você estiver com Deus e fazendo a coisa certa, você terá a vitória garantida. Irmãos, nós já falamos muito sobre vitórias, sobre batalhas, sobre situações, mas eu quero que você se coloque sobre seus pés agora e apresente a batalha mais ferrenha que você tem. Qual é a sua batalha mais ferrenha? É um pecado que você não consegue largar? É uma dívida que você não consegue pagar? É um familiar que você não consegue ver mais nas drogas? É uma situação atípica? É um vício? Qual é a sua batalha? Qual é a batalha que você enfrenta hoje? Nós enfrentamos tantas, mas qual é a que você quer que Deus te dê vitória hoje? Ele pode dar vitória em várias, em todas. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra, irmãos, que tudo acontece. Mas apresente a mais ferrenha, aquela que te tira o sono, aquela que te tira a paz. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele dá sono aos justos. Se tem algo te tirando o sono, não é de Deus, porque você é justificado por Cristo. Então apresente a Ele, e Ele vai mudar essa circunstância esta noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está no céu, oh Deus Todo-Poderoso, Deus, Tu conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, Deus. O Senhor conhece, Deus, aquilo, meu Deus, que tem tirado o meu sono, Pai, o sono do Teu povo, Deus. Ó Deus, mas nós cremos, Pai, que mesmo falhos, mesmo pecadores, Pai, nós nos buscamos nos revestir da Tua armadura. Revestimos, meu Deus, do poder do alto, Deus. Oh, meu Deus, entra nesta peleja, Senhor. Assim como o Senhor falou a Josafá, esta peleja Aleluia. não é tua. Esta Aleluia. peleja não é tua. Esta peleja, quem vai pelejar é o Senhor. Aleluia. É verdade, Senhor. Oh, Espírito de Deus, entra nessa circunstância, Deus. Entra nesta situação, neste vale. O Senhor nos ensina que o Senhor é Deus de vales, Deus de desertos, é Deus de montes. O Senhor é Deus em toda
Senhor. Aleluia. Vai de encontro, meu Deus. Sim, Senhor. A este demônio, Sim, a Senhor. este príncipe que tem travado a bênção, a vitória da tua igreja. Dá uma ordem de retirada nesta noite. Dá uma ordem, Deus, e traz vitória. Traz vitória, traz libertação. Deus suplica e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medos, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Ora pelos ofertantes e dizimistas, caro Senhor. Labarrachuriando, labarra. Oh, Deus. Se assentem, irmãos. Eu vou curvar suas cabeças. Vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Deus poderoso, eterno, majestoso, bondoso é o Senhor, Pai. Nesta hora, Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados, sim, aqueles Senhor, que são autônomos, Senhor, aqueles que estão buscando uma vaga, Pai, seja no serviço público, privado. Deus, abre essa porta, Deus, move essa circunstância, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ele intercede por ti, minha alma, espera dele com fé e calma. De todos teus mares salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera.